Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um pós-jogo aqui no canal. Corinthians 1, Novo Horizonte no 0. Placar agregado, Corinthians 2, Novo Horizonte no 0. Jogo válido pela terceira fase, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Com esse resultado, o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Jogo esse que aconteceu no estádio da Neoquímica Arena em Itaquera. Nesse vídeo vou falar um pouquinho do jogo, vou comentar desempenho, vou fazer análise do jogo, né? Vou dar as notas para os jogadores e para Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Começar a falar então do resultado. Como eu já antecipei, né, aqui na introdução, o Corinthians, com esse resultado, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O que era obrigação no Corinthians, né? Levando em consideração que o Novo Horizontino é um time ali da Série B, é um time bem estruturado, é um time que nos últimos anos vem dando certo trabalho, mas é um time de Série B, cara. Querendo ou não, quando você é um time de Série A contra um time de Série B, você tem automaticamente meio que uma obrigação de passar de fase. E foi o que o Corinthians fez, né? O Corinthians passou de fase, está classificado e obrigação concluída com sucesso, né? Mas, cara, eu esperava mais, cara. Eu esperava muito mais, principalmente desse jogo na Neoquímica Arena. No jogo de ida lá em Novo Horizonte, o que eu esperava era o Corinthians trazer um bom resultado para o jogo da volta na Neoquímica Arena e trouxe, afinal de contas, o Corinthians venceu o jogo de ida lá em Novo Horizonte, trouxe a vantagem do empate para o jogo da volta na Neoquímica Arena. Meio que o Corinthians meio que jogou com o regulamento debaixo do braço, tá ligado? E acabou que a classificação ela veio, né? E veio com 1-0, com esse placar de 1-0, 1-0 lá, 1-0 aqui, 2-0 no agregado, o básico para classificar. Mas uma coisa é fato, cara. Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais em relação a esse time em vários sentidos. Em vários sentidos. Um deles no placar. Eu esperava um placar muito maior, um placar muito mais elástico, uma postura diferente, né? E, enfim, resultado: Corinthians classificado, obrigação concluída com sucesso, mas eu esperava mais. Esperava muito mais em relação a resultado, em relação à elasticidade do resultado. Bom, vamos lá então falar da escalação. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza no gol. Na área de defesa nós tivemos Félix Torres, mais uma vez como lateral direito, não como zagueiro. André Ramalho, Kaká e Andileri compondo a área de defesa. Dorival repetindo a mesma linha defensiva do último jogo contra o Santos. No meio campo tivemos Maicon, Ranieri, Breno Bidon, Coronado e Romero, fazendo a linha de 5 ali na segunda linha. No ataque, isolado, o Yuri Alberto, time escalado pelo técnico Dorival Júnior. Cara, antes de mais nada, ô Dorival Júnior, que escalação foi essa, cara? Mano, você olha pra essa escalação, você pensa, o Dorival deve ter metido um 4-4-2 losango, Ranieri aí de contenção, com o volante de contenção, o Michael com o segundo volante, ali do lado do Bidon, o Coronado com um cara mais de armação, Romero e Yuri Alberto com dupla de ataque. Mas não, cara, o Dorival simplesmente inventou uma escalação, sabe-se lá em relação ao posicionamento dos jogadores. O Dorival simplesmente inventou uma escalação, sei lá, mano, de Nárnia, do mundo de Alice no País das Maravilhas. De algum lugar o Dorival tirou essa escalação, velho. Porque, mano, não é possível, cara. Você olha pra escalação, como eu falei, né? Você pensa ali no 4-4-2 losango, de acordo com as configurações que eu havia citado. Mas o que o Dorival fez foi o seguinte. O Félix Torres, igual no último jogo contra o Santos, jogou de lateral. Até aí, beleza. O último jogo do Félix Torres como lateral até que foi bom, né? Ok pra bom. Eu classifiquei no último jogo, no último pós-jogo. Nesse jogo, o Félix Torres, eu vou falar mais em relação ao desempenho individual dele mais pra frente, quando eu for dar as notas. Mas enfim, Félix Torres voltando a jogar de lateral. Até aí, beleza. Só que aí você vai continuando. O Maicon, como eu já citei, né? É aquele segundo volante, aquele cara mais de saída, né? Aquele segundo volante, camisa 8, aquele cara que marca, mas que também sai pro jogo. O Maicon jogou de primeiro volante. O Dorival simplesmente olhou pro Maicon como segundo volante e falou:
vou colocar ele de primeiro volante, como um cara de contenção. Sendo que o Maicon não tem absolutamente nada de características de um volante de contenção. Aquele cara mais de pegada, aquele cara mais de contenção mesmo, sabe? O Maicon não tem essa característica. Mesmo assim, o Dorival insistiu em colocar ele de primeiro volante. O Ranieri é exatamente o oposto. Ou seja, o Ranieri é esse cara de contenção, é esse volante marcador, é esse volante de combate. O Dorival simplesmente colocou ele de camisa 8, quase como um 10. O que, sinceramente, eu não entendi o que o Dorival queria com isso. Aí o Romero jogando de ponta. O Romero, durante praticamente toda a carreira, jogou de ponta, mas, convenhamos, o Romero não tem mais mobilidade alguma para jogar de ponta. Aí, continuando, temos ali Breno Bidon e Coronado. Você pensa, Breno Bidon vai jogar ali junto com o Maicon na posição ali de meia central, como meio de articulação, para auxiliar o jogador de criação, que em tese era para ser o Coronado. Só que o Dorival simplesmente olhou para o Coronado, olhou para o Breno Bidon e falou: Breno Bidon, você vai ser o meio de criação, Coronado, você vai jogar aberto pela esquerda. Ele basicamente colocou o Coronado de ponta e o Breno Bidon como meio de armação, sendo que a característica do Breno Bidon é meio de articulação. Ser meio de articulação é uma coisa, ser meio de criação é outra coisa. O meio de articulação é aquele camisa 8, aquele cara que inicia a jogada lá de trás, enquanto o meio de criação é o camisa 10, aquele meio atacante mesmo, sabe? Aquele cara de cara cerebral, né? O cara que finaliza a jogada de criação, finaliza a criação. O Dorival simplesmente inverteu os papéis, jogou o Coronado na ponta, deixou o Breno Bidon como esse cara de armação. Sendo que o Bidon é aquele jogador de articulação, não de criação. Ou seja, o Dorival simplesmente inventou uma escalação, sabe-se lá de que universo, tá ligado? E... desculpa, galera, tinha um fio de cabelo aqui no meu óculos. É dura a vida de quem tem 4 olhos, hein? Mas, continuando, o Dorival simplesmente pegou, foi fazendo uma salada nessa escalação, foi pegando uma coisa, juntando em cima da outra. Mano, escalação bizarra, cara. Escalação bizarra do Dorival Júnior, cara. Mano. Assim, cara, em relação ao Dorival, eu já dando logo aqui, eu não vou fazer nenhuma cobrança em relação ao Dorival nesses primeiros jogos. Vou dar sequência, vou dar apoio, vou dar tempo pro Dorival trabalhar. E, cara, eu só vou começar a falar de fato em relação ao trabalho do Dorival lá com 10, 15 jogos ali mais ou menos. E olhe lá, tá? E olhe lá. E como esse foi apenas o 7º jogo do Dorival como técnico do Corinthians, é óbvio que eu não vou cobrar em relação ao trabalho dele, sabe? Eu darei esse tempo para ele trabalhar, darei apoio ao Dorival e vou deixar ele trabalhar, cara. Vou deixar ele trabalhar, vou deixar ele ter essa sequência. Mas é aquela coisa, cara. Esses primeiros jogos do Dorival como técnico do Corinthians, o time não vem jogando bem, cara. O time não vem jogando bem. Até aqui o time não mostrou nem... Cara, em relação à parte defensiva, é o 3º jogo seguido que o Corinthians não toma gol, o que por si só é um verdadeiro milagre. Mas, vale ressaltar, o Corinthians jogou contra o Racing do Uruguai, jogou agora contra o Novo Horizontino, time da Série B, jogou contra o Santos, que está numa fase terrível e poderia ter tomado gol, hein? Se o Zé Evaldo não perde aquele gol praticamente sem goleiro, era para ter tomado gol naquele jogo contra o Santos. E, cara, em relação a esses primeiros jogos do Dorival, de fato, o time não vem jogando bom futebol, o time tá devendo. Mas não vou fazer nenhuma cobrança em relação ao trabalho dele, vou dar sequência, vou dar tempo e vou dar apoio para o Dorival Júnior. Uns 10, 15 jogos ali mais ou menos para eu começar a dar parâmetro, para eu começar a, de fato, falar do trabalho do Dorival Júnior como técnico do Corinthians. Mas uma coisa eu não vou negar. Esses primeiros jogos do Dorival, o time não vem apresentando bom desempenho. Mas vamos com calma, né? Vamos com calma, vamos dar sequência, vamos dar tempo para ele, né? Quase que eu embola aqui. Ei, dicção, ó, maravilhosa. Minha dicção já não é das melhores. Ainda embola fala, aí é complicado, hein? Mas, enfim, né? Tempo eu darei para o Dorival. Mas aquela coisa, né?
uma coisa eu não vou negar, o time de fato não vem fazendo bons jogos desde que o Dorival chegou. Mas, enfim, em relação à escalação, o Dorival simplesmente inventou a escalação, sabe de que universo, né? Mas, enfim, falando de escalação, vamos agora falar do desempenho. Cara, sinceramente, primeiro começa com o Dorival, como eu já mencionei várias vezes, simplesmente inventando uma escalação, sabe, sei lá, mano, de Nárnia, de Alice do País das Maravilhas, de, sei lá, mano, de algum lugar do universo do Conto de Fadas. O desempenho, cara, sendo bem sincero, jogo bom pra quem tem insônia, mano. Pra você, se você, por acaso, tiver insônia ou tiver algum parente que tenha insônia, eu vou te dar um conselho, cara. Tanto para você como também para seu parente que tiver insônia. Se você tiver insônia, pega esse jogo pra assistir. Bota lá na sua TV. Corinthians e Novo Horizontino, Copa do Brasil 2025. Assista esse jogo, eu tenho certeza, é tiro e queda. Uns 20, 30 minutos ali, mais ou menos, você já dorme. Você já tá assim, ó, dormindo. Ou se você tiver algum parente, fala pra ele assim, ó. Ô parente, fulano, ciclano, beltrano, sei lá. Bota lá na sua TV. Corinthians e Novo Horizontino, Copa do Brasil 2025. É tiro e queda. 20 minutos ele já tá, ó, dormindo. Mano, que jogo horroroso, cara. Meu pai amado, que jogo ruim, cara. Primeiro e segundo tempo, nossa, mano, um desempenho sonolento, um desempenho insonso. Olha, é o que eu falei, cara, em relação ao Dorival. Os primeiros jogos dele, o time não vem jogando bem. Ontem não foi diferente, cara. Ontem não foi diferente. Desempenho ruim, fraco. Nossa, cara, nossa. Mano, como é que eu não dormi vendo esse jogo, cara? Mano, você que tem insônia, certamente você vai dormir. Mas como é que eu não dormi vendo esse jogo? Eu que não tenho insônia? Mano. Mano, como assim, cara? Como eu não dormi? Mano, alguém me explica como eu não dormi vendo esse jogo? Mano, primeiro que se eu tivesse dormido no jogo, eu não ia estar gravando esse vídeo, né? Já começa por aí. Mano... É isso, cara. Não tem muito o que falar sobre desempenho, não, cara. Primeiro tempo, deu sono, quase dormi. Segundo tempo, não mudou nada. A diferença é que no segundo tempo saiu o gol, né? Saiu o gol. Gol do Yuri Alberto. Já dando logo. Cara, enfim, mano. É isso mesmo que eu tenho pra falar de desempenho. Não tem muito o que falar. Desempenho sonolento, desempenho insonso, desempenho ruim. Jogo ruim. Cara, e uma postura assim... Uma postura lamentável, cara. É claro que o Corinthians veio para esse jogo em vantagem, podendo até empatar para se classificar. E está empatando até o final do jogo, quando sai o gol do Urabeto, o Corinthians vence o jogo. Beleza, estamos classificados, a obrigação que era mínima foi alcançada com sucesso. O objetivo mínimo foi alcançado com sucesso. Mas, cara, fala a verdade, mano. A postura desse time nesse jogo foi lamentável, cara. Foi simplesmente lamentável. A sorte é que pegar os Novo Horizontino, um time ali de Série B, um time estruturado, um time que vem dando trabalho, mas ainda assim, um time de Série B. Demos sorte, cara. E fala a verdade, mano, o Novo Horizontino já teve times melhores, hein? Esse time do Novo Horizontino também, bem limitado esse time do Novo Horizontino, hein? O time do ano passado era 1 zilhão de vezes melhor, time que quase subiu para a Série A 2 vezes, 2023 e 2024. Ambos os times infinitamente melhores do que esse atual. Um time bem abaixo dos últimos anos. Time bem limitadíssimo. Se fosse o Novo Horizontino de anos anteriores, eu tenho certeza que com essa postura o Corinthians teria muito mais trabalho do que teve. Principalmente no jogo de ida lá em Novo Horizonte. Mas, enfim, vencemos os 2 jogos, classificamos, tudo certo. Mas, dito isso, desempenho apático, desempenho sonolento, desempenho lamentável, cara. Uma postura lamentável por parte dos jogadores, mesmo com a classificação. E falei de desempenho, falei de escalação, falei de resultado. Vamos falar do jogo, né? Vamos agora aos lances, aos momentos do Corinthians na partida.
Assim como no último jogo contra o Santos, não tem muito o que falar não, cara. Não tem muito o que falar. Fiz poucos registros, para falar a verdade. Mas vamos lá. Começando então com o primeiro tempo, onde com 1 minuto de jogo, sai a primeira finalização do Corinthians no jogo. Numa jogada pela esquerda, o Ranieri apareceu de surpresa na área, dominou, girou, ele finalizou. O Ayrton, agora do Novo Horizontino, fez a defesa. 5 minutos, bola da direita para a esquerda, bola invertida da direita para a esquerda. O Coronado recebe a bola no meio, bate de fora da área, a bola vai para fora. E o Corinthians passou cerca de 35 minutos sem ao menos chegar no campo de ataque. Só foi voltar a finalizar aos 40 minutos. Olha só, cara, contra o Novo Horizontino em casa, classificando? Classificando. Com o regulamento debaixo do braço? Com o regulamento debaixo do braço. Ok, beleza. Dito isso, o Novo Horizontino já tinha mandado 2 finalizações perigosas nesse período. Uma delas sendo uma defesaça do Hugo Souza. Aos 40 minutos, o Corinthians volta a finalizar. Numa jogada ali pelo lado esquerdo, o Antileri bate de primeira, é travado pela marcação do Novo Horizontino. 41 minutos, mesma coisa. Parece até replay, mas foi outra jogada diferente. Bola pelo lado esquerdo, ajeitada, salvo engano, do Romero. O Antileri chega novamente, batendo de primeira, sendo travado pela marcação do Novo Horizontino. 43 minutos, cruzamento do Breno Bidon pelo lado esquerdo. O Romero foi cabeceou com essa região aqui da cabeça, a bola foi para fora. 46 minutos, Coronado bate escanteio na área, o Romero cabeceia, o Ayrton, do Novo Horizontino, faz a defesa. Uma bola que não ia no gol, mas mesmo assim o Ayrton não pagou para ver. E aos 47, termina o primeiro tempo. Corinthians 0, Novo Horizontino também 0. Vem o segundo tempo, onde com 9 minutos, o Breno Bidon tenta o chute de fora da área, acabou sendo travado pela marcação do Novo Horizontino. Esse foi o primeiro chute do Corinthians no segundo tempo. 20 minutos, com bastante escanteio na área, defesa Eita, nós, tá difícil, hein? A defesa do Novo Horizontino afasta, Breno Bidon chega batente de primeira na sobra, a bola vai para fora, passou perto o chute do Breno Bidon. Na sequência, Dorival Júnior faz suas primeiras alterações no time do Corinthians. Saíram o Breno Bidon, que tinha acabado de finalizar, e o Romero, para as entradas de Thales Magno e André Carrilho. Aqui sai meio-campista e atacante por outro atacante e outro meio-campista. Troca-se esse meia dúzia. Seria padrão Ramon Dias, mas o técnico é o Dorival. Então, troca-se meia dúzia do Dorival Júnior. 35 minutos, Dorival Júnior volta a mexer no time do Corinthians. Sai Igor Coronado para as entradas para a entrada. Hoje tá difícil, hein? Sai Coronado, entra José Martínez. Aqui sai o meio de criação para a entrada de um volante. Dorival Júnior entope o time de volante. Aliás, mano, não é a primeira vez que o Dorival faz isso, cara. É verdade que para a opção de meio atacante só temos o Garro e o Coronado. Mas, cara, precisa entupir o time de volante desse jeito, velho? Desnecessário, cara. Desnecessário. Mas, enfim. Pra falar a verdade, mano, o Coronado jogou de ponta, não jogou de meia. Quem tava jogando de meia de criação era o Bidon. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá de que universo o Dorival inventou isso. Mas, enfim. Se bem que o Bidon já tinha saído, né? Mas, enfim. Aos 46, Dorival Júnior mexe pela última vez no Corinthians. Aqui aquela alteração. Vamos lá. Sai Maicon, entra Charles. Naquele momento, literalmente logo em sequência, eu fiz o seguinte registro. Bela substituição, hein? Sai Maicon, entra Charles. Top demais. E o Maicon ainda tomou cartão amarelo por retardar a saída de campo, por demorar para entregar a braçadeira de capitão pro André Ramalho. E, cara, foi só o Maicon sair de campo que aos 47 minutos sai o gol do Corinthians. Gol dele, Yuri Alberto. O artilheiro que o time do povo precisa. Protagonista que o time do povo precisa, né? Segundo o Paulo, nosso queridíssimo Paulo Andrade, que por sinal foi o narrador desse jogo, né? Mas enfim, gol do Corinthians, gol do Yuri Alberto. A jogada começa ali com Félix Torres, o Thales Magno recebe, dá o passe em profundidade pro Yuri Alberto. Yuri Alberto domina, faz o corte, deixa o jogador do Novo Horizontino
se arrastando no chão, bate de canhota no canto, sem chance para o Ayrton, goleiro do Novo Horizontino, para fazer 1-0 para o Corinthians. E olha só o que eu anotei, cara. Foi só o Maicon sair. Literalmente, cara, 1 minuto depois do Maicon sair de campo, sai o gol do Corinthians. Enfim, né? Enfim. E aos 50 minutos, termina o jogo. Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Corinthians classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Esses foram, então, os momentos do jogo. Vamos agora às notas para jogadores e para Dorival Júnior. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Então, vamos lá. Hugo Souza, nota 6,5. Não foi tão exigido no decorrer do jogo, mas quando foi exigido, fez aquela bela defesa no chute do Jean Imer, jogador do Novo Horizontino. E ainda teve o domínio de bola, ó, sensacional, hein? Bola recuada, salvo engano, pelo Andileri. O Hugo Souza faz o domínio de bola excepcional. E olha só, cara, antes desse domínio de bola do Hugo Souza tinha vacilado na saída de bola ali com os pés. Depois dessa saída, esse vacilo do Hugo Souza, eu falei, Hugo Souza, você com a bola no pé, difícil, hein? Foi só falar que 2 minutos depois o Hugo Souza vai me domina uma bola com maestria. E boca santa, hein? Enfim. Nota 6,5 para Hugo Souza. E aqui, cara, nós temos um feito inédito na história desse canal. Dessa vez, não temos apenas um, mas 2 jogadores que vão ser eleitos por mim o melhor jogador em campo. O primeiro deles, Félix Torres, nota 7,5. Uma ótima partida do Félix Torres, hein? Mais uma boa partida do Félix Torres. A segunda, pra falar a verdade, né? Como lateral direito, cara. Será que o Félix Torres jogou errado, da posição errada a carreira inteira? Será que, na verdade, ele era lateral direito e não zagueiro? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas até aqui, contra o Santos, partida ok pra boa. Esse jogo contra o Novo Horizontino, ótima partida do Félix Torres. Nota 7,5 e melhor jogador em campo, ao lado de outro jogador que eu vou falar depois, mas provavelmente você deve saber quem é, né? Mas, vamos lá. André Ramalho, nota 5, uma partida mediana do André Ramalho. Kaká, nota 5, mesma coisa do André Ramalho. Andileri, nota 3,5. Não curti muito a partida do Andileri. No segundo tempo até que ele foi razoável, mas no primeiro tempo não gostei do Andileri. Não gostei. Maicon, pior jogador em campo, nota 1,5. Pelo desempenho muito ruim, pelo cartão amarelo que ele toma por retardar a saída de campo e pelo fato de foi só ele sair que o time fez o gol e ganhou o jogo. Nota 1,5 e pior jogador em campo para Maicon. Ranieri, nota 3,5, não fez um bom jogo, mas é aquela coisa. Um volante contenção jogando como camisa 8/camisa 10, aí complica. Se bem que o Maicon também jogou na posição errada, mas o Maicon, convenhamos, não dá. Não dá. Breno Bidon, nota 2. Partida muito ruim, mais uma vez, do Breno Bidon. E, cara, esse ano 2025, até aqui do Breno Bidon, tem sido um ano bem abaixo, cara. Depois que ele voltou da seleção sub-20, onde ele foi campeão do Sul-Americano, Breno Bidon até aqui não vem jogando bem, cara. Não vem fazendo bons jogos. E a titularidade do Breno Bidon já, ao meu ver, começa a ser questionável. Igor Coronado, nota 4,5. Uma partida razoável do Coronado. Romero, nota 2. Não fez uma boa partida. Teve um lance ali que ele foi tentar dar uma caneta, mas, no geral, não fez muita coisa o Romero. Pra falar a verdade, não foi bem o Romero. E o Roberto, melhor jogador em campo ao lado do Félix Torres, também com nota 7,5. Pelo gol e pela importância do gol, né? Afinal de contas, foi o gol que sacramentou a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogadores que vieram do banco agora. Thales Magno, nota 6. Pela assistência para o gol do Yuri Alberto. André Carrilho, nota 4,5. Entrou, teve um desempenho razoável. José Martins vai ficar sem nota, porque
mas basicamente não encostou o pé na bola. Charles, vitória. Nota vitória para o Charles, porque com 1 minuto que ele pisa em campo, sai o gol do Yuri Alberto. Enfim, né? Enfim. Para finalizar, nota do técnico Dorival Júnior, nota 2. Resultado, classificação para os oitavos de final. Resultado que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Escalação, simplesmente tirou sabe-se lá de que universo. Substituições, o Thales Magno deu assistência, o Charles deu sorte. Esquema de jogo totalmente falho, o time não jogou nada bem. E resultado já falei, né? E é isso aí. Esse foi então o pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Forte abraço, fique com Deus. Tamo junto, é nóis!